Olá, pessoal. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui no primeiro podcast de 2024 da Hoje é Dauschen. Eu sou o Felipe, como você já conhece, e hoje estou aqui com um convidado muito especial, pastor José Augusto. Ele vai estar se apresentando, mas antes eu peço, pastor, para a gente iniciar com uma oração para abençoar esse momento aqui juntos. Tá bom, pastor? Amém. Oremos. Pai querido, graças te damos por tudo, por esse dia tão especial. Nós te pedimos a tua bênção para este trabalho, para essa entrevista, Senhor. Esse trabalho que já tem sido feito ao longo dos anos. Nós te pedimos, ó Deus, que esse ano de 2024 seja um ano muito especial, aonde vidas sejam alcançadas, aonde o teu nome seja sempre glorificado. Eu louvo a Deus por essa equipe que aqui está e nós te pedimos a tua bênção para esse momento, para esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o pastor hoje conosco vai estar compartilhando um pouco da trajetória, da história dele, do que ele faz hoje em dia. Mas, pastor, poderia dar uma introdução sobre o senhor? Quem é o senhor? Quem é o pastor José Augusto? Para quem não me conhece, eu sou o pastor José Augusto e eu nasci e fui criado aqui na igreja de Austin. Para quem não sabe, fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E hoje, atualmente, eu sirvo ao Senhor na cidade de Londres, ali na Inglaterra. Amém. É, pastor, o senhor foi cria dessa casa aqui, né, da primeira Igreja Assembleia de Deus em Austin. Como que foi esse chamado do senhor, que hoje o senhor mora na Inglaterra, né? Como é que começou tudo? Eu, desde criança que eu frequento a igreja, porque a minha mãe é evangélica, até hoje membro da mesma igreja, e cresci na escola bíblica dominical, cresci no grupo jovem, no grupo de adolescentes da igreja, aprendendo a palavra de Deus. Depois eu fiz um seminário e sempre tive a chama missionária, não é, dentro do meu coração o desejo de fazer a obra de Deus. E assim, recebi algumas palavras proféticas, acreditando nas mensagens, naquilo que Deus tinha para mim. Eu acabei, quando no ano de 2000, né, nós estamos em 2024, esse ano faz 24 anos que eu estou trabalhando fora do Brasil, especificamente na Europa. Amém. Hoje o senhor mora na Inglaterra, mas o senhor começou morando em outro país, né? Qual país foi esse? Como é que foi essa transição? Essa transição, então. Sim. O primeiro país que eu fui trabalhar como missionário foi a Itália. Algo interessante é que eu não conhecia ninguém pessoalmente lá. Apenas liguei para um missionário e quando eu cheguei lá, ele não estava na igreja, mas eu consegui encontrá-lo e ele me direcionou a uma igreja muito pequena, porque a Itália hoje ainda é um país para ser alcançado, não é? E ali eu encontrei essa igreja, encontrei um presbítero daqui. Na ocasião ele era presbítero, que hoje é o pastor José Antônio, e eu comecei a congregar com ele, fiquei ali um longo período trabalhando, pregando o evangelho, abrindo novas igrejas, e depois de estar ali praticamente por 8 anos, é que eu fui para a Inglaterra. Mas eu passei um período de 8 anos na Itália. Na Itália. Pastor, eu acho que hoje tem uma concepção, várias concepções, né, sobre como o que é ser um missionário na Europa, né? E eu gostaria que o senhor compartilhasse quais são os desafios, porque muitas das vezes a gente pensa que vai ser fácil, porque é Europa, né? Quais são os desafios do missionário da evangelização na Europa?
Muito bem, hoje eu penso que o missionário, ele primeiro precisa ter chamada de Deus. E ele precisa ser incentivado também pela sua igreja. Eu vejo que do meu tempo para cá, o jovem tinha mais sede, mais vontade de ir para o campo missionário. Hoje nós vemos que são menos pessoas com esse desejo. Mas, por exemplo, qual o desafio da Europa hoje? Eu trabalho na Europa, eu posso falar da Europa. Por exemplo, se você pudesse preparar com a língua, por exemplo, se você quer ir para a Itália, onde foi o meu primeiro país, você pode se preparar estudando a língua italiana, aprendendo um pouco da cultura do país, porque uma coisa é você trabalhar no Brasil e outra na Itália. O povo europeu é um povo mais frio. Nós somos um povo mais caloroso. Nós, aqui, por exemplo, no bairro, nós conhecemos todos os vizinhos, falamos com todos. Mas quando você chega na Europa, você não vai ter esse calor humano, né? As pessoas dificilmente vai comunicar contigo, vai ser seu amigo. Então, o desafio é você ter paciência e usar estratégia para que você possa alcançar aquelas vidas para Jesus. Uhum. E como que é a estratégia que aqui geralmente no Brasil, né, a gente tem uma das estratégias é chegar na rua, fazer aquele evangelismo de rua, a gente aborda as pessoas na rua, começa a conversar e tudo. E aqui até de certa forma tranquilo, né? Como o senhor falou, a gente é caloroso, a gente é receptivo. Mas lá é comum fazer isso, eu chegar na rua, abordar alguém e começar a falar do evangelho? É um pouco mais difícil a abordagem desse tipo, não é? Mas é muito mais fácil você se aproximar num trabalho, você pega amizade com alguém, ou na escola, ou enfim, num esporte, onde você tem ali aquele primeiro contato. Talvez o primeiro contato com uma pessoa e você falar diretamente o evangelho é mais difícil. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando na Itália e um amigo meu de trabalho, ele era até o meu chefe, ele estava passando por um problema difícil, né? E eu trabalhava na Itália, geralmente, como é um país caro, dificilmente uma igreja vai sustentar do Brasil um missionário lá, porque o custo é alto. Então, um missionário que vai para a Europa, se ele estiver disposto a trabalhar um período e fazer a obra, fica muito mais fácil dele conseguir, porque tem muita gente que não vai, que está esperando um recurso. Mas se ele vai e está disposto a trabalhar, isso já ajuda. Então, eu estava trabalhando. Eu me lembro que o meu chefe, ele chegou assim, olha, para mim ele sabia que eu era da igreja, eu já tinha dito que eu era evangélico, e uma coisa interessante, que 90%, eu até digo 95% da população italiana, ela nunca foi numa igreja evangélica e nunca ouviu falar do evangelho que as igrejas protestantes pregam. Uhum. O evangelho que eles conhecem é o evangelho pregado pela Igreja Católica, isso quando vai, porque até a Igreja Católica, na cidade onde eu fui, era muito vazia. Então esse amigo me abordou e ele disse assim, você podia fazer um trabalho para mim? Eu soube que lá no Brasil existe trabalho que faz para melhorar o resultado de um casal. Eu estou brigado com a minha esposa, a minha família está completamente destruída. Você sabe como é que eu faço para resolver esse problema? Eu disse sim, eu sou especialista nesse caso. Aí ele disse, então como é que eu faço? O nosso culto começava 2 horas na ocasião, na Itália. E eu falei para ele, você esteja aqui na empresa 1 hora, eu venho aqui, te pego e vou te levar até o local do trabalho, onde vai ser feito esse trabalho para restaurar a tua família. E aí ele foi. Eu peguei ele no trabalho e conduzi ele até a igreja.
a igreja evangélica. E ele, pela primeira vez, estava assistindo um culto. E ele ficou muito feliz e voltou. E a partir daquele momento eu vi uma transformação na vida dele. Uhum. E algo interessante também que acontece até hoje na Itália, eu estou na Inglaterra, mas há 3 meses atrás eu estava com o Felipe na Itália. Eu falei, Felipe, eu vou te levar para conhecer algumas cidades. Ele deve estar nos ouvindo. Um abraço, Felipe. Você está aí na Inglaterra. E eu falei para ele, ó, nós vamos na cidade de Milão, de Brescia, de Cremona e Reggio Emília, uma cidade do norte. Falei, nós vamos andar de carro, você vai conhecer essas cidades. Se por acaso você vê alguma igreja evangélica, são cidade grande, você me avisa que eu paro o carro. Se você conseguir encontrar uma igreja evangélica. Então esse era o desafio dele, né? Ele não conseguiu enxergar uma igreja evangélica, nós andando pela rua. Então isso é uma prova que você que tem desejo de ir para a Itália é um desafio e eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para levar missionário para lá. Amém. E, pastor, hoje o senhor mora na Inglaterra. O senhor passou mais tempo morando na Itália ou o tempo que o senhor mora na Inglaterra já ultrapassou o seu tempo na Itália? Sim, o tempo que eu moro na Inglaterra é maior, que eu estou com 24 anos. E eu passei na Itália um período de 8 anos. Então eu moro mais na Inglaterra. E uma coisa interessante é que, do meu ponto de vista, eu fui mais útil no Evangelho na Itália em 8 anos do que na Inglaterra. Uhum. Por que o senhor tem essa concepção, esse entendimento? Essa concepção porque a Itália, a diferença de países, quando eu cheguei na Itália, eu trabalhava mais na obra. Em meus últimos anos, eu não trabalhava no serviço material, eu trabalhava 100% na obra. Uhum. E na Inglaterra, eu trabalho sempre no serviço material e na obra. Então, por isso, eu desenvolvi muito mais na Itália. E a Itália, para mim, é um país com maior desafio do que a Inglaterra, porque quando você anda pelas ruas da Inglaterra, qualquer cidade, você vai encontrar igrejas evangélicas. Uhum. De todas denominações, você vai sempre ver uma igreja. E quando você anda pelas ruas da Itália, você não encontra a igreja. As igrejas são escondidas, alguém tem que te dar um endereço, acho que tem, para que você a encontre. Mas se uma pessoa comum, eu vou para a Itália e vou achar uma igreja, para ela encontrar uma igreja andando normalmente, vai ser uma coisa muito difícil. Uhum. Então podemos dizer que nós brasileiros somos bastante privilegiados, né, por ter bastante igreja aqui. E isso deve nos despertar, né, para nós irmos a esses países e pregar o evangelho também, porque eles têm que ouvir a verdade também. Sim, a Itália é um desafio muito grande. A Europa hoje, ela é um desafio. Ela precisa de pessoas pregando o evangelho. Há um esfriamento muito grande, principalmente na Inglaterra, porque algumas igrejas estão sendo fechadas. Você pode abrir na internet, vocês vão ver as notícias. Estão sendo transformadas em bar, casa de show. Isso, o evangelho em alguns países da Europa, que já foi o berço do cristianismo, que já mandou muito missionário para fora, está tendo uma redução, está Uhum. retrocedendo ao invés de avançar. E eu fiquei sabendo, pastor, que o nível de ateísmo lá é altíssimo. Isso é verdade? Procede? Tem muito ateu na Europa? Sim, tem muita gente que não está acreditando em nada. Não acreditam mais em Deus. Isso tem aumentado muito e tem levado muitas pessoas ao suicídio, a se desesperar, porque a fonte de tudo é crer em Deus. Uhum. E as pessoas, ela só vai mudar, só vão deixar de ser ateu se ela ouvir o evangelho, a pregação da palavra de Deus. Então esse número cresce e é assustador,
mas eu creio que nós ainda podemos fazer a diferença. Pastor, o senhor, acredito que o senhor foi para lá já experiente, né, na obra do Senhor, já trabalhava aqui no Brasil, servindo a Deus. Como é que era o teu ministério aqui? O senhor pode compartilhar algo marcante que foi aqui no Brasil, que Deus te deu esse crescimento para o senhor então ir para outros países? Então, quando eu estava no Brasil, é importante isso, que você que quer ser missionário, você precisa primeiro aprender a obedecer e a servir na tua igreja, Uhum, né? Então, eu já trabalhava nas praças, né, pregando o evangelho aqui na minha cidade. Eu preguei o evangelho durante 9 anos no presídio, na penitenciária Pedrolino Hélix de Oliveira. Eu quero mandar um abraço aí, porque nós temos um grupo de pessoas que se converteram naquela ocasião em que eu preguei, amém. e todos eles são crentes até hoje. Então, pregar o evangelho sempre vai valer a pena, sempre vai ter resultado. A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida consigo trazendo os seus molhos. Então, tive resultado na penitenciária, não é? Quando nós estávamos aqui na nossa igreja, ainda jovem, nós pregávamos no interior do estado, como Italva, Minas. Eu já preguei o evangelho, fui para o interior da Bahia, para o sertão. Mas algo que me marcou, porque nós pregávamos o evangelho em qualquer lugar. Mas um dia eu trabalhava em Ipanema, ainda muito jovem, e tinha ali mendigo, que mendigava ali na cidade. E um daqueles mendigos ali colocou uma placa. Ele deitou na rua, mas ele colocou uma placa assim, dizendo: eu não quero esmola, dinheiro, não estou pedindo esmola. Eu queria uma oportunidade na vida. E aquilo ali me chamou a atenção e chamou a atenção de muita gente que passava por ali. E todo mundo lia, mas ignorava aquele homem pedindo uma oportunidade. Eu também ignorei. Mas quando eu andei 100 metros à frente, que eu estava indo almoçar, o Espírito Santo falou comigo: é assim que se comporta um cristão? Aí eu voltei, me abaixei, ele estava ali deitado com aquela placa, e comecei a conversar com ele. E perguntei a ele o que aconteceu para que ele pudesse estar ali, não é? O que levou ele naquele estado de mendigaria, de estar mendigando, porque o estado de mendigaria é o menor estado que o homem, é o estado mais baixo que o homem pode chegar. Não tem mais nível mais baixo do que esse. E ele me contou a história dele. Ele disse assim: olha, eu não tenho pai nem mãe, eu fui criado num colégio interno, num orfanato. Desde criança eu fui criado ali. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu não podia mais ficar ali. Então eles me colocaram na rua. E como eu não tinha uma base familiar, não tinha ninguém por mim, eu vim parar nas ruas. Estou nas ruas até hoje. E o meu desejo era de ter uma oportunidade na vida, ter uma família, saber o que é ser amado. Eu nunca fui amado. Então eu estou pedindo uma oportunidade. Naquele momento eu comecei a pregar o evangelho para ele, disse para ele: a maior oportunidade que o homem pode ter nessa vida é entregar sua vida para Jesus. E eu falei: você quer aceitar Jesus? Ele disse: quero. Ele aceitou Jesus ali no meio da rua, não é? E algumas pessoas viram eu conversando com ele. Aí eu falei com ele: hoje você vai almoçar comigo, porque a partir de hoje você vai ter uma vida mudada. E um irmão que passou também, ele disse assim para mim: olha, eu tenho um lugar para colocar ele. Eu tenho um barraco que é um pouco distante daqui. Eu vou levar ele para lá, porque é melhor ele ficar nesse lugar do que na rua. Sim. E eu falei para ele que eu era da igreja de Austin, que eu servia a Deus aqui, mas Ipanema é um bairro distante daqui. E eu nunca mais vi aquele mendigo, mas uma coisa eu sei, que eu preguei o evangelho, ele aceitou Jesus, eu paguei o almoço dele por alguns dias, mas ele foi levado por esse irmão. E eu fiquei muito feliz. O tempo passou, eu nunca mais vi ele. Um dia eu estava aqui na igreja antiga, dirigindo um culto de quinta-feira, e chegou um irmão de São Paulo. E a nossa liturgia de culto é sempre que chegava um irmão de fora,
que tinha uma identificação, a gente dava uma oportunidade para ele dar um testemunho. E tinha um irmão vindo de São Paulo, eu falei assim, olha, vamos ouvir o nosso irmão que veio de São Paulo, né, para dar um testemunho. Esse irmão estava de terno, gravata, bem arrumado. E ele disse assim, eu vim aqui para dar um testemunho, o meu testemunho é esse. Ele disse, alguns anos atrás, eu estava deitado na rua Visconde de Pirajá. Eu era mendigo. Caramba. E ele apontou o dedo Que para mim e ele benção. disse, aquele jovem ali pregou o evangelho para mim. E desde aquele dia Deus mudou a minha vida. Hoje eu Glória a moro em Deus. São Paulo, eu tenho um emprego, tenho uma casa, e eu vim aqui agradecer a Deus. E aquele testemunho ali me marcou, e eu abracei ele, e depois do culto ele foi embora, e eu nunca mais vi ele. Mas aquele testemunho ali me marcou, e eu vi o quanto vale a pena você pregar o evangelho, e servir a Deus. Glória. E, pastor, o senhor poderia compartilhar agora um testemunho marcante? O senhor compartilhou aqui o seu testemunho no Brasil, né? Algo que te marcou ali em Ipanema. Em relação à Itália, tem algo também bem marcante na sua trajetória? Tem algo que me marcou, é até interessante, eu gostaria de dar esse testemunho. Porque quando eu estava no Brasil, eu ainda era jovem, eu tinha um grupo de 4 amigos, que a gente era muito amigo, porque assim, todo jovem vai ter muitos amigos, mas vai ter aqueles mais chegados. Isso aí é normal em qualquer lugar, não é? E a gente era em 4, e um desses jovens que participava do nosso grupo, ele nem está no Brasil agora, ele, com problema de dinheiro, ele ficou com uma dívida comigo e com outro irmão. Ele pegou um dinheiro para resolver um problema, não resolveu. E eu fiquei muito aborrecido. Eu era muito novo, não é? Na trajetória, no início. Hoje eu tenho mais experiência. Eu poderia ter perdoado aquela dívida daquele moço e a nossa vida seguir, porque não era tanto dinheiro. Mas eu não perdoei, e ele era de outra igreja, uma igreja vizinha aqui, nossa. Eu fui lá e falei para o pastor dele o que ele tinha feito. E o pastor dele suspendeu ele da igreja. Suspendeu ele e... Conclusão. Depois eu soube que ele saiu da igreja. E eu fiquei muito sentido, porque me senti culpado por não ter perdoado, ter falado com o pastor dele o problema que ele arrumou. E, conclusão, o que mais me deixou triste foi que na casa dele só ele era da igreja. Ele tinha aceitado Jesus, mas a mãe e a família não. Então eu fiquei muito triste quando eu soube que ele saiu da igreja. E quando eu fui para a Itália, e eu não tinha mais conseguido ver ele. E aquilo ali era como se tivesse uma cobrança dentro de mim, né? Eu comecei a orar a Deus, eu vim ao Brasil e fui na casa dele para me pedir perdão a ele, para me fazer um concerto. E a mãe dele disse, olha, ele foi para a Espanha, não sabia onde encontrar. Aí outra vez eu perguntei por ele, aí um pastor disse que ele tinha ido para os Estados Unidos. E naquela ocasião nós não tinha e-mail, não tinha zap, não tinha internet. A comunicação era muito difícil, não é? Há mais de 20 anos atrás. Nós não tínhamos computador ainda. Aí chegou um pastor na minha casa, que é o pastor Marco. Hoje ele está em Londres. Eu recebi ele na Itália, depois eu levei ele para Londres. Ele é pastor de uma grande igreja em Londres. E ele morava próximo a esse rapaz. Eu perguntei por ele, né? Falei, Marcos, você viu fulano? Ele disse, eu acho que fulano está na América, nunca mais tive esse contato. E aquilo ali muito me angustiava, porque eu queria pedir perdão, queria fazer um conserto. Aí Deus, naquela hora, disse assim, eu sei onde ele está. Eu posso até citar o nome dele é Orlando, não é? Eu sei onde ele está, Deus falou comigo. Pega um papel e uma caneta. Aí eu peguei um papel e uma caneta, uma experiência incrível. E comecei a escrever. Quando eu termino de escrever, deu um endereço de e-mail. E eu não tinha e-mail, era um endereço de e-mail. Aí na Itália eu já tinha computador e já tinha e-mail. O meu filho mais novo estava no computador. Aí eu falei assim, escreve essa mensagem para esse e-mail. Ele falou, pai, esse e-mail aqui é meio estranho, é um pouco estranho. Eu falei, mas manda esse e-mail para mim.
Falei, escreve assim, Orlando, eu preciso falar contigo. Eu não sei onde você está, mas eu preciso te pedir perdão. Se você recebeu esse e-mail, por favor, me responda. No dia seguinte, ele me escreveu. Ele disse, pastor José Augusto, eu preciso te pedir perdão. É eu que preciso te pedir perdão. Se eu estou te devendo, eu vou pagar 4 vezes mais. Mas eu quero me fazer um conserto contigo. Naquele dia eu mandei um e-mail me consertando, falei, não, eu que tenho que te pedir perdão. E falei, onde é que você está? Ele disse, não, eu estou na China pregando a palavra de Deus, não estou afastado do caminho do Senhor. Naquele dia eu fiz um concerto com ele e a partir daquele dia a minha vida mudou dentro, no ministério missionário. Então, aqui eu quero dizer para você que tem algum problema com alguém, nunca é tarde. Faça o seu conserto, às vezes a gente é novo, não temos disponibilidade de perdoar, nós não temos uma maturidade, mas conselho que eu deixo, sempre perdoe quando for possível. Deixa sempre o seu perdão. Então eu consegui fazer um concerto com ele dessa maneira extraordinária que Deus usou ali. Então, que Deus abençoe. Orlando, um abraço, se você estiver ouvindo, que Deus te abençoe. Amém, que benção, pastor. Muito bom. Né? É muito gratificante você ver, né, isso, né? Vale a pena servir a Deus. E o que o senhor diria para aquelas pessoas que se sentem chamado para obra missionária, para obra de evangelização, mas tem um certo receio porque isso tem bastante desafio, né? De você deixar sua casa, se for um chamado transcultural principalmente, né? Deixar sua casa, sua família e você ter que ir. E a pessoa tem medo. O que você diria para essa pessoa que tem medo? O medo, ele pode ser um problema, porque o medo ele é algo natural que Deus colocou dentro de nós. Então, por exemplo, por eu ter medo, não é? Eu não coloco a minha mão num ferro quente, porque vai me queimar, entendeu? Por eu ter medo, eu não vou entrar em confusão, porque eu posso ser atingido. Então, o medo é uma maneira que Deus colocou dentro de nós para que a gente possa viver bem. Porém, se esse medo for excessivo, não é? Ele pode atrapalhar a nossa vida e o nosso ministério. Por exemplo, se você sente de Deus que tem uma chamada, você não pode ter medo, porque Deus, ele quando chama, ele também, ele prepara, ele dá condição. Por exemplo, Pedro estava pescando, é um dos maiores exemplos para nós, e Jesus não tinha nenhum discípulo. Então, Jesus estava escolhendo o discípulo para acompanhá-lo, não é? E Pedro, a Bíblia diz que aquele dia ele não tinha pescado nada, ele estava ali lavando as redes, tranquilamente, mas ele também não estava murmurando porque não pegou nada, né? Estava ali na dele. Aí quando a Bíblia diz que naquela manhã Jesus pregou o evangelho, ele emprestou o barco para Jesus. Jesus entrou no barco dele, o afastou e ele usou o barco de Pedro para pregar. E Jesus disse, Pedro, Jesus sabia, não perguntou qual era a situação dele, mas Deus disse para ele, olha, tu vai ao mar alto e lança a sua rede. Ele disse assim, Senhor, eu não pesquei nada, mas segundo a sua palavra, eu usei a minha habilidade física, não peguei nada, mas segundo a sua palavra, eu vou lançar a rede. Ele foi debaixo da palavra de Deus. É uma coisa você fazer uma coisa tendo certeza. Pedro disse, eu vou fazer isso debaixo da tua palavra, não pelos meus méritos, que eu sou pescador e usei a minha habilidade, não arrumei nada, mas eu estou indo debaixo da tua palavra. E ele foi, a Bíblia diz que ele fez naquele dia uma grande pescaria. Quando o barco dele estava fora da água e ele estava com muito peixe, aí Deus fez uma proposta para ele. Deus disse para ele, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. A Bíblia diz que ele não teve medo, porque Jesus estava falando com ele. A Bíblia diz que ele largou tudo e seguiu a Jesus. Então vai ter hora
A Bíblia deixou esse testemunho de Pedro para nos incentivar. Vai ter hora que nós vamos ter que largar Uhum. a nossa casa, o nosso bem-estar, a nossa igreja que nós congregamos, os nossos amigos e ir fazer a obra de Deus, né? Então a gente tem que deixar o medo de lado e ir debaixo da palavra, daquilo que Deus falou. Então, se você tem uma chamada de Deus, não é? Você vai. E se for para a Europa, como eu trabalho no campo europeu, eu estarei aqui para te ajudar, para te incentivar, para te orientar. Se a sua chamada for para a Europa, você que está me ouvindo e quiser alguns conselhos e precisar de ajuda, eis-me aqui. Amém, amém. É, pastor, o senhor hoje está com uma família grande, né, na Europa. Quando o senhor tinha neto, não tinha? Como é que foi esse crescimento aí da família? Então, meus filhos eram pequenos. Isso é interessante. Eu tinha 3 filhos nascidos aqui no Brasil. O Lucas tinha 6 anos, o Augusto 7 e o Leonardo com 9 anos. Então, era uma família ainda crescendo, uma família pequena. E eu fui para a Itália e enfrentei os desafios. E hoje eu já sou avô, já tenho 5 netos, são 4 Que meninas e um bênção. menino. Mas isso não é um empecilho para ninguém deixar de fazer a obra de Deus. Se você tem filho e tem a chamada, vai com os filhos. Se Uhum, você não tem filho, vai sem filho. Se você tem a chamada, ainda não casou, vai sem casar. Se você é casado, vai casado. O importante é você ir, é cumprir o ID. uhum, Amém? Você não pode colocar obstáculo. Pedro era casado, ele tinha sogra, então ele tinha esposa, mas a Bíblia diz que ele foi, não é? uhum, Então a gente precisa deixar o medo de lado e debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus, não é? Ela é superior ao nosso medo, ela tem que se sobrepor a isso, uhum. não é? E pastor, queria fazer uma pergunta sobre a questão do choque cultural. Foi fácil, foi difícil se adaptar à cultura local, né? O senhor saiu do Brasil, a gente tem uma cultura, lá eles têm outra. E não só no país, mas em relação à igreja. O senhor era parte da Assembleia de Deus aqui, mas mudou, foi fazer parte da igreja local de lá. Como é que foi esse choque cultural da nação e da igreja também? Então, quando eu me mudei para a Itália, eu cheguei na Itália, é tudo muito novo, é outra língua, é um outro povo, não é? E por incrível que pareça, não foi tão difícil, porque eu acho o italiano um pouco caloroso depois que você conhece. É um povo muito brincalhão, é um povo que conversa, que gosta de falar e gesticular. E é interessante que, se você tem uma chamada para um país, eu aprendi a língua na Itália, aprendi a falar italiano na Itália, pregando o evangelho na Itália. Não é? E foi uma das maiores experiências que eu tive. Para cada país teremos uma adaptação diferente. Eu penso que para nós brasileiros, a Itália ela não é um país de difícil adaptação, até porque eu acho a língua um pouco vizinha e o povo italiano, depois que ele te conhece, que você pega uma intimidade, é um povo muito aberto. Uhum, Então eu quase não sofri muito com essa adaptação. uhum. Tem algo em particular que o senhor consegue lembrar agora da cultura, de algo que o senhor achou estranho no início? Achei, é, principalmente na área da alimentação, eles não se alimentam como nós, Uhum, não é? É, o italiano come muita massa, muita pasta, e a gente aqui no Brasil achava até que isso, quem come muito macarrão engorda. Não, uhum, não é um povo, dizemos assim, é, que tem um sobrepeso, é um uhum, povo muito legal. E
o alimento, ele não come misturado. O italiano come as coisas bem separadas. Por exemplo, a gente põe o arroz, o feijão, a carne, tudo dentro de um prato. E eles Uhum. não. Eles separam ali a alimentação. E é interessante que também nós bebemos muito refrigerante no Brasil. Uhum. Eles tomam na hora da comida, ou é um vinho de mesa, não é? E água. Dificilmente você vai ver na mesa de um italiano refrigerante de maneira alguma, não é? Então a alimentação deles eu achei algo interessante dentro da cultura e, por exemplo, e a maneira como eu comia aqui no Brasil, eu tive que me adaptar à maneira deles, né? Uhum. Para que aquilo ali não trouxesse ali um incômodo, porque é um incômodo ele estar comendo perto de nós e ver que a gente come daquela maneira. Eles comem cada coisa. Se eles comem arroz, é arroz. E depois, se eles vão comer um bife, é um bife. Uhum. E assim é diferente na alimentação, Tudo bem entendeu? separado, né? É tudo separado. O senhor sentiu falta no início de arroz e feijão? Porque aqui a gente come arroz e feijão todo dia e um dos desafios do brasileiro é ficar sem arroz e feijão todo dia, né? Sim, no início sente, mas você acaba se adaptando, porque a comida italiana é uma comida boa. Inclusive, os restaurantes italianos são dos melhores do mundo. Toda parte do mundo que você vai encontrar o restaurante italiano, Uhum. sendo que o restaurante brasileiro é bem mais difícil de você achar. Uhum. E a comida deles é uma comida vendida para o mundo inteiro. Então, é muito fácil você se adaptar à alimentação italiana. E, pastor, em relação à igreja, né? Foi tranquilo se adaptar à igreja local, à liturgia dos cultos e tudo? Ou no início foi um pouquinho complicado se adaptar? Foi muito bom, foi muito fácil, até porque a igreja que nós abríamos, ela tinha um espelho, não é, da igreja brasileira. Hum. Como nós abríamos as igrejas, então a gente implantava a nossa liturgia. Uhum. Nós não usávamos a liturgia deles. Entendi. A gente mudamos os horários dos cultos, horários melhores que eles frequentavam a igreja. Então, se você hoje for na nossa igreja que nós abrimos, você vai ver o culto bem parecido com o culto do Brasil. Uhum. Então, nós que implantamos esse sistema de culto, então nós não tivemos problema com isso. E, pastor, o senhor poderia dar uma recomendação para aqueles que estão querendo mudar, né, de país, tudo, seja pela chamada ministerial, seja por um objetivo de vida, né, morar fora, do Brasil? Qual a recomendação que o senhor daria para essas pessoas? A minha recomendação é que você que está nos ouvindo, se você quiser mudar, para você ter uma mudança de vida, ter um sonho de entrar no mercado europeu, mudar, experimentar a vida na Europa, que você vá, tente realizar o teu sonho. E se você tem uma chamada, é, você tem que ir, você precisa, porque o homem fora da chamada dele, ele vai sofrer, ele vai ser triste. Você só é feliz naquilo que Deus te chamou para fazer, Uhum, né? uhum, Eu estou há 24 anos e as pessoas que quiserem me procurar para ter uma orientação, eu estou pronto para te dar uma orientação. Não é difícil. Nós temos problema hoje com documentação. A Inglaterra, onde eu moro, é um país muito difícil para documento, uhum, não é? Portugal é um país que acolhe bem os brasileiros. Então, para você conseguir documento é fácil. Por exemplo, a Espanha para quem quer viver e se legalizar sem ter problema, a Espanha também é uma porta. Por exemplo, eu tinha um casal que estava comigo na Inglaterra. A esposa dele ficou grávida, e eles estavam morando na Inglaterra sem documento. Uma pessoa que mora sem documento, principalmente na Inglaterra, ela corre um risco de poder ser deportada do país porque eles têm polícia de imigração. uhum, Já os outros países, ainda que tenha, eu não consegui ver na rua. uhum, Os países europeus ali vizinho, eu não vi, mas eu sei que tem. Então tinha esse casal e eles queriam estar legal na Europa. uhum,
Então eu levei eles para Espanha, porque na Espanha, se você tem uma criança, um casal novo que ainda não tem filho, se tiver lá, eles estão dando o passaporte para a criança que nasce, passaporte espanhol. Uhum. Isso e legaliza o pai e a mãe automaticamente. Uhum. Então, eu levei esse casal para lá, eles estão muito bem. Hoje o pai já tem o passaporte também espanhol, então estão vivendo uma vida na Europa. Então, o sonho, você não pode enterrar o teu sonho, entendeu? Então, existem países dentro do mercado europeu que é um país mais difícil para você possuir documento. E existem países que são mais flexíveis. Então, quem quer ter uma vida segura, não quer ter problema no futuro, vai procurar um país que, ainda que pague menos, mas vai te dar segurança. E tem aqueles países que talvez o salário é maior, mas não lhe dá segurança, entendeu? Entendi. Pastor, queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast, primeiro do ano. É um privilégio ter o senhor aqui. E o senhor gostaria de dizer alguma consideração final para a gente encerrar aqui, para o povo que está nos assistindo? Então, eu gostaria de agradecer, né, a vocês por ter me dado essa oportunidade e quero dizer uma coisa para vocês: não desista dos seus sonhos. Uhum. Amém? Nós estamos preparando já uma, uma excursão para a Europa e para Israel e já fizemos a nossa primeira reunião. Se a guerra em Israel continuar, nós vamos prolongar a nossa estadia na Europa. Uhum. Se não tiver guerra, nós vamos ficar ali 4 ou 5 dias na Europa, depois vamos para Israel. E você que tem uma chamada, se quiser ir conosco nessa excursão e você já quiser ficar na Europa, tem um contato, tem um pastor, tem um missionário lá que você já conhece, se você quiser ir conosco e já ficar lá, para mim será uma honra, não é? E se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Então eu quero agradecer, isso aqui é uma oportunidade única, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Continue assim, que vocês são muito jovens e têm um futuro imenso pela frente. Eu espero encontrar vocês ali na Europa. Amém. Um abraço. Obrigado, pastor. Acredito que muitos que nos assistem, né, tem muitos sonhos e ao ver esse podcast, talvez despertou aquele sonho lá que a pessoa de repente até enterrou ou desacreditou, né? E eu gostaria que nesse encerramento, pastor, o senhor orasse pelo esse momento que a gente teve junto e por essas pessoas que estão aí cheio de dúvida na cabeça, cheio de sonho e quer que Deus realize e quer correr atrás. Tá Amém. bom? Amém. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, podermos estar aqui mais uma vez. E tantas vidas, como foi falado, que tem um sonho enterrado, tem medo. Eu te peço, Senhor, que nesta hora tu venha dissipar todo medo que tem atrapalhado o teu povo de realizar os sonhos. Ó Deus, nós te pedimos que tu entre com as suas mãos potentes, dando condições, preparando. Senhor, ajuda financeira, seja onde for, ó Pai, nós te pedimos que tu venha abrir as portas. Abrir as portas, Senhor, para que aquele que está nos assistindo, nenhum deles, venha ficar com teu sonho enterrado. Por isso, Pai, nós te pedimos a tua bênção para todos os ouvintes e te agradecemos, Senhor, pela vida dos jovens que aqui se encontram, pela Assembleia de Deus de Austin, que está fazendo esse trabalho tremendo. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vocês que nos assistem, muito obrigado pela audiência. Acompanhe a gente nas redes sociais, nosso Instagram, o Jadalchen, nosso canal no YouTube também é o Jadalchen. A gente tem um grupo de informativos também no WhatsApp, informativos do Jadalchen. Se quiserem, fale conosco, a gente te manda o link para vocês ficarem informados das nossas atividades, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Obrigado, pastor. Um abraço a todos. Tchau.